Casas de apostas e relação de trabalho. Quais são as suas responsabilidades diante disso? Meu nome é Jéssica Diniz, sou advogada trabalhista e empresarial e hoje nós vamos discutir um pouco sobre esse tema tão polêmico que tem consequências e repercussões na relação de trabalho. Falando de forma superficial sobre esse tema, o objetivo dessas casas de apostas é o lucro. Então, quando eles têm de forma muito objetiva esse lucro, é alcançar o máximo de pessoas possíveis que façam essas apostas e que percam essas apostas. Isso se torna um vício. A pessoa que ela é viciada, ela não consegue, obviamente, ter a noção do que ela está fazendo. Então, ela se afunda dentro daquilo como qualquer outro vício. E ainda mais, o objetivo dessas casas de aposta é atingir mais pessoas, quanto mais pessoas possíveis e quanto menos informação essas pessoas tenham diante dos impactos que esse vício tem na vida delas. E quando nós, profissionais do direito, estamos analisando essas coisas de fora, esses fatos de fora, essas CPIs de fora, a gente não consegue aprofundar e acha, muitas vezes, tanto nós profissionais quanto empresários e empregados, achamos que nós não temos e não vamos ter nenhum tipo de impacto nas nossas vidas, nas nossas relações empresariais, com clientes, com empregados, mas elas vêm. Recentemente, nós trabalhamos num caso no escritório relacionado exatamente a uma empregada que tinha o vício em apostas, nessas casas de apostas, e nós não conseguimos inicialmente dimensionar o impacto negativo que isso tem tanto na relação profissional entre empregado e empregador, mas na vida das pessoas que os rodeiam como um todo. Também na nossa vida enquanto profissional, enquanto advogado, que trabalhamos nesses casos. A pessoa, essa empregada, tinha o vício, né, nessas casas de apostas, nenhum familiar tinha conhecimento. Essa empregada tinha um cargo de confiança na empresa e trabalhava na função administrativa e financeira. Obviamente, a gente já consegue imaginar o que veio a acontecer, né? Essa pessoa começou a se apropriar indevidamente dos numerários da empresa. No português, claro, começou a furtar a empresa, né? Começou a roubar a empresa. Primeira coisa que todos nós pensamos que quando olhamos esse caso de fora é que a pessoa age de má fé, que a pessoa não tem boa índole, né? Que a pessoa é mau caráter quando ela faz esse tipo de coisa. Esse é o primeiro pensamento de todos nós, porque de fato isso é um crime, né? Ela pode e poderia ter sido processada criminalmente. Mas esse não foi o objetivo da empresa, porque o direito que cuida também trabalha com pessoas que cuidam, né? Então houve um olhar humano antes de qualquer coisa e antes de qualquer ação. Nós estudamos, obviamente, o caso, levantamos tudo que foi levantado por ela. Todos os desvios foram feitos com o objetivo de apostas. Não houve, à exceção de um ou dois ali, desvios para a própria conta bancária. Tudo era gerado boletos diretamente para essas casas de apostas. Ela perdeu absolutamente tudo, um valor alto, que pode ser falado inclusive na casa do milhão. A empresa, quando tomou ciência por ela quem levou essa informação para a empresa, acho que aí nós temos a questão da índole, né, que a própria pessoa leva esse tipo de informação para a empresa, não foi a empresa quem descobriu sozinha, ela quem levou essa informação. Após o levantamento que a empresa fez, decidiu-se, obviamente, pela quebra de confiança, pela aplicação da justa causa, né, diante da gravidade da infração. Ali naquele momento, quando nós, juntamente com a empresa, fazíamos esse ato, né, da aplicação da justa causa, e naquele momento a empresa não quis seguir com processos criminais e cíveis, a não ser que ela tivesse condições de fazer essa reparação, que naquele momento viu-se que ela não tinha qualquer condição financeira de fazer essa reparação, ainda que ela quisesse. A única segurança que a empresa levou é de que não faria, né, qualquer tipo de acionamento judicial na esfera criminal e civil, mas seria tão somente naquele momento a aplicação da justa causa e ela receberia então todas as verbas rescisórias que ela
fizesse jus. Mas o impacto não vai só ali. A partir daquele momento, saímos nós advogados, entramos nós humanos, conversamos ali sobre a necessidade de fazer a reparação psicológica, né, de prestar a ajuda psicológica que aquela pessoa precisa. Talvez se essa pessoa tivesse o conhecimento do quanto mal essas casas de apostas fazem, do quanto esse vício faz mal, talvez ela nunca tivesse apostado R$1 sequer. A partir daquele momento vestiu-se os seres humanos, tentamos da forma como conseguimos fazer a acolhida daquela empregada, daquela então ex-empregada, né, naquele momento. Quando nós saímos ainda, nossos clientes continuaram ali com ela, continuaram prestando o acolhimento, todo o acolhimento que foi necessário, inclusive prestando todo o apoio que fosse necessário, mas com a negativa dela, ela não queria, né, aquele atendimento de forma tão pessoal. Resumo do caso nós orientamos ali a empresa a fazer essa aplicação dessa justa causa, mas também a fazer um círculo de palestras, tanto com fundo judicial, com fundo psicológico, para que as pessoas tenham consciência do quanto isso pode ser prejudicial. Saindo dali com o coração apertado, obviamente, porque são pessoas humildes, era uma pessoa humilde, e eu me refiro no passado, porque a consequência disso a gente nunca consegue medir, apesar de eventualmente conseguir imaginar, né? Essa pessoa, isso foi aplicado numa sexta-feira, no período da tarde, e nós saímos do local por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Às 10h30 da noite o telefone tocou porque essa pessoa se suicidou. Então, a gente não consegue nunca imaginar o impacto que isso tem na vida das pessoas, o quanto ruim isso pode ser e o quantas pessoas isso pode prejudicar. Então, você, empresário, não tem obrigação de dar esse tipo de informação para os seus empregados. Você não tem obrigação de levar a informação jurídica para os seus empregados. Você não tem obrigação de dar a estrutura psicológica que os seus empregados precisam. Mas se você tiver, o faça. Isso é exercer fundamentadamente a função social da empresa. A relação de trabalho, ela é construída numa via de mão dupla, né? Você precisa da mão de obra, você precisa da capacidade técnica, para partir daquela pessoa te concede o tempo. Quando se tem uma relação de trabalho verdadeira, você adentrar a vida da pessoa é quase que impossível quando você convive todos os dias com aquela pessoa. Então, quando você trata aquela pessoa como ser humano, você consegue viabilizar a sua mão de obra com qualidade, né? Porque quando se tem uma vida pessoal saudável, você tem uma relação de trabalho saudável também. Então, entender ambos os lados é conseguir humanizar a vida, é conseguir trazer essas relações de forma real. Essa é a verdade.